Meu nome é Marco Antonelli. O que vou lhes contar agora não deveria sair destas paredes. É uma história sussurrada em corredores escuros, apagada de arquivos oficiais, um relato sobre um livro que nunca existiu e a entidade que ele trouxe de volta. Uma verdade que chegou a mim fragmentada, perigosa e que me custou tudo. Tudo começou sob as ruínas do Templo de Salomão. Uma equipe de arqueólogos, buscando relíquias do passado, encontrou algo inesperado. Enterrado, protegido, um livro. Sua capa de couro tinha uma textura estranha, quase orgânica, e brilhava com um tom dourado doentio. O Vaticano soube. Como eles sempre sabem, a reação foi imediata. Homens de terno, com olhos vazios e autoridade silenciosa, confiscaram o artefato. Isso não é para vocês. Foi a única explicação. O livro desapareceu, engolido pela máquina de segredos de Roma. Oficialmente, ele nunca foi encontrado. Mas, nos arquivos mais profundos, sob camadas de sigilo papal, o estudo começou. Linguistas, criptógrafos, teólogos, os melhores. Anos se passaram decifrando símbolos que não pertenciam a nenhuma língua conhecida. Padrões matemáticos que pareciam descrever a própria estrutura da realidade. E no coração do livro, o mais perturbador, um ritual. Detalhado, preciso, uma sequência de cânticos, gestos e símbolos que prometia abrir uma porta, invocar uma entidade celestial. Mas a palavra usada no texto original não era exatamente anjo, era algo mais antigo, mais neutro. O debate foi acalorado, travado em salas secretas. Era um chamado divino? Uma armadilha demoníaca? A curiosidade ou talvez a arrogância venceu. A decisão foi tomada. O ritual seria realizado. O local. Uma câmara subterrânea sob o Vaticano, isolada, protegida. A data. Escolhida com base em alinhamentos astrológicos descritos no próprio livro. A equipe, um punhado de homens que juraram silêncio eterno. O ritual começou. Cânticos em uma língua morta que arranhava a garganta. Símbolos desenhados no chão com um pó prateado que brilhava no escuro. O ar ficou pesado, denso, carregado de uma eletricidade antiga. E então a luz, intensa, cegante, vinda do centro do círculo. Um calor que não queimava, mas pressionava. As sombras na sala se contorceram, ganharam vida. Quando a luz diminuiu, ela estava lá, não desceu do céu. Simplesmente apareceu uma figura, humanoide, mas de uma beleza que feria os olhos. Não era homem nem mulher. Rosto sem traços definidos, pele que parecia feita de luar solidificado. Não havia asas. Apenas um manto cinza que parecia absorver a luz ao redor. E os olhos brilhavam com uma inteligência fria, antiga, insondável. Ela não parecia feliz por estar ali. Parecia entediada, ou talvez resignada. O silêncio era absoluto. O ar crepitava. Ninguém ousava respirar. A entidade piscou lentamente, como se estivesse se ajustando à nossa frequência vibracional patética. E então ela varreu a sala com o olhar, analisando cada rosto, cada alma ali presente. Foi um teólogo trêmulo quem ousou quebrar o silêncio. Você nos entende? A entidade virou a cabeça lentamente em sua direção. Não houve som, mas senti uma pressão na mente, como um pensamento que não era meu. Uma compreensão fria e analítica. Os estudiosos pegaram o livro amaldiçoado. Começaram a ler passagens, tentando encontrar o idioma correto para o diálogo. A entidade apenas observava, inclinando a cabeça, como um cientista estudando ratos de laboratório. Então, ela ergueu uma mão, longa, pálida, gesticulou, e respondeu não com palavras, mas com uma mistura de sons guturais e imagens que explodiram em nossas mentes. Vislumbres de galáxias morrendo, de geometrias impossíveis. Era uma tentativa de comunicação, mas esmagadora, dolorosa. Você é um anjo? O teólogo insistiu, a voz embargada pelo medo e pela maravilha. A entidade hesitou. Então a resposta veio clara, ressoando em nossas almas, não em nossos ouvidos. A voz era um coro de 1000 ecos distantes. Eu sou apenas um servo.
Nem do bem, nem do mal. Apenas cumpro ordens. Servo. Ordens de quem? A resposta quebrou todas as noções de céu e inferno. Havia algo mais. Algo maior e mais indiferente do que a fé humana podia conceber. O medo na sala se tornou palpável. Quem são seus líderes? E alguém perguntou. A entidade não respondeu. Seus olhos brilhantes varreram a sala novamente, como se avaliasse se merecíamos saber. O universo tem níveis, ordens, estruturas que sua mente não pode compreender. Eu sou apenas uma peça pequena. Aquela entidade que irradiava um poder capaz de congelar o sangue era apenas uma peça pequena? O que mais existiria lá fora? O pavor se aprofundou. Então o aviso. A voz em nossas mentes ficou mais fria, mais dura. Foi um erro me chamar. Vocês abriram uma porta que não deveriam. A serenidade se foi. Havia uma nota de repreensão, ou talvez pena. Agora sabem que isso é possível. Mas quem tentar novamente não terá o mesmo resultado. O aviso ecoou no silêncio. Que resultado? O que aconteceria? Mas o que acontecerá? E o teólogo ousou perguntar. A entidade desviou o olhar pela primeira vez, como se a resposta fosse proibida. Aqueles que invocarem podem estar fadados à morte. A frase foi dita com uma finalidade terrível. Então, a expressão da entidade mudou novamente. Seus olhos pareceram se perder no infinito, como se acessasse uma memória antiga. Eu já estive aqui antes. Aquelas palavras congelaram a sala. Aquele ritual já havia sido feito. Antes que pudéssemos processar, a entidade tocou o próprio peito. Meu tempo aqui acabou. Seu corpo começou a brilhar novamente, a luz se intensificando rapidamente. Os símbolos no chão se apagaram, um por um, como estrelas morrendo. E em um flash silencioso ela se foi, deixando para trás apenas o cheiro de ozônio e homens quebrados. Ninguém ali jamais seria o mesmo. O Vaticano agiu rápido. Silêncio total, documentação mínima, codificada. O livro foi classificado como o artefato mais perigoso sob sua guarda. A ordem era clara: esquecer, fingir que nunca aconteceu. Mas como esquecer o olhar daquela entidade? Como apagar a voz que ecoou na alma? A frase "eu já estive aqui antes" martelava na mente dos pesquisadores. Eles vasculharam os arquivos mais profundos, textos proibidos, registros apagados, e encontraram fragmentos, um relato do século XI descrevendo uma invocação similar. A mesma entidade, a mesma beleza terrível. Mas o relato terminava abruptamente, censurado, apagado. Por quê? Enquanto a busca por respostas continuava nas sombras, algo começou a corroer a equipe que participou do ritual. O linguista Dr. Alighieri, o primeiro a tentar decifrar o livro, foi o primeiro a cair. Insônia, sussurros que só ele ouvia. E sensação constante de ser observado, mesmo em salas vazias. Ele começou a ter sonhos. Sonhos onde a entidade, com seu rosto indecifrável, lhe falava. Sempre a mesma frase, repetida como um mantra sombrio. Vocês abriram algo que não pode ser fechado. Sua sanidade se esfarelava dia após dia. O contágio se espalhou. Outros membros da equipe relataram fenômenos bizarros. Equipamentos eletrônicos falhando inexplicavelmente apenas na presença deles. Manuscritos antigos mudando de lugar sozinhos. E as sombras que se moviam nos cantos dos olhos, desaparecendo quando encaradas diretamente. Um padre anticético foi encontrado em estado de choque em sua cela na biblioteca, murmurando: "Tem algo aqui conosco, algo frio, esperando." Ele não conseguia descrever o que viu, apenas o pavor que sentiu. O medo se tornou palpável dentro dos muros sagrados. A entidade não tinha ido embora completamente. Uma porta foi aberta. E algo ficou para trás. Uma ressonância. Uma infecção psíquica. Roma tomou medidas drásticas. A pesquisa foi oficialmente encerrada. O livro foi selado, não em um cofre comum, mas em uma caixa de chumbo, gravada com ritos de exorcismo antigos e enterrada nas catacumbas mais profundas. Um lugar esquecido até mesmo pelos mapas do Vaticano, mas o dano estava feito.
O linguista implorou para ser afastado. Não há lógica nisso. Precisamos parar. E ele gritava em seus raros momentos de lucidez. Ninguém o ouviu, ou talvez tivessem medo demais para ouvir um pesquisador. No entanto, não conseguiu parar, obcecado, fascinado. Ele acreditava que o livro continha a chave para tudo, conhecimento, poder. Ele continuou a estudar suas cópias secretas, noite após noite, em seu escritório isolado. Dias depois, ele desapareceu, sem deixar rastros. Seu escritório intacto, exceto por uma única página arrancada do livro, deixada sobre a mesa. Nela, um símbolo complexo que ninguém jamais conseguiu decifrar. O Vaticano classificou como afastamento voluntário. Ninguém acreditou. A entidade não tinha ido embora. Ela estava colhendo, ou talvez apenas limpando as pontas soltas. O linguista Dr. Alighieri quebrou seu silêncio catatônico uma última vez, pouco antes de sua própria morte inexplicável. Suas últimas palavras foram um sussurro rouco. Nós não invocamos algo. Fomos chamados. Fomos chamados? Não invocamos, mas respondemos a um chamado? Essa pergunta ecoou nos corredores escuros, uma heresia ainda maior que a própria criatura. Significava que o livro não era uma ferramenta, mas uma chave. E alguém ou algo do outro lado estava esperando que a porta fosse aberta. Quem e por quê? O Vaticano enterrou o livro. Mas a verdade já havia sido libertada. Os homens que participaram do ritual foram dispersos, silenciados, enviados para cantos esquecidos do mundo. Mosteiros isolados, bibliotecas empoeiradas, uma tentativa desesperada de apagar a memória, de conter a infecção. O linguista Dr. Alighieri foi encontrado morto em sua cela monástica meses depois. Suicídio, disseram, mas ninguém acreditou. Vitório, o irmão de Aurélia, definhou lentamente, consumido pela doença dourada e pelo terror do que sabia. Os poucos que restaram viveram com o peso do silêncio, não por medo de represálias, mas porque sabiam que ninguém acreditaria. Como explicar o inexplicável? Como descrever o horror de ter olhado nos olhos de algo que não deveria existir? Anos se passaram, décadas. A história se tornou um sussurro, uma lenda dentro dos muros do Vaticano. Um conto de advertência sobre a arrogância humana e os perigos de desenterrar segredos divinos. Aurélia Vitória guardou o manuscrito do irmão até o fim de sua vida. Foi ela quem me entregou, Marco Antonelli, esta história. Não como um pesquisador, mas como um confessor. Ela precisava que a verdade sobrevivesse. Seu último parágrafo, escrito com a mão trêmula pela idade e pelo medo, continha um aviso final. Se este livro for encontrado novamente, queime-o. Não leia, não entenda. E, acima de tudo, jamais, jamais use-o. Hoje ninguém sabe onde o livro original está. Enterrado nas profundezas do Vaticano? Perdido? Ou talvez encontrado por alguém que não teve medo de ler, de entender, de usar. O que se sabe é que o mundo não é o que imaginávamos. Que existem forças antigas, indiferentes, além da nossa compreensão de bem e mal. E que algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser verdadeiramente fechadas. A entidade disse que já esteve aqui antes. O que ela deixou para trás naquela primeira visita? E o que ela deixou para trás desta vez? A pergunta ecoa no silêncio dos arquivos secretos. Um lembrete constante de que não estamos sozinhos e que talvez nunca estivemos no comando.